Olá pessoal, esse é o terceiro e último episódio da websérie Encantorias, Pensando o Som no Brasil Profundo, que é um projeto que conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. E o tema do episódio de hoje é Música e Utopia, do passado ao futuro, com trechos de 3 entrevistas da nossa primeira temporada em podcast, que são com os convidados Artus Fock, que é músico e vai falar um pouquinho sobre movimentos culturais, artísticos, musicais latino-americanos. Também teremos trechos das entrevistas com Isis Roste, que é pesquisadora e escritora gaúcha radicada no Maranhão, e o artista Joca, que é um músico mineiro radicado no Rio de Janeiro e um grande nome da cena do rap aqui da capital carioca. Enfim, espero que curtam esse nosso último episódio da primeira temporada dessa websérie Encantorias, Pensando o Som no Brasil Profundo. E é isso aí, meu povo. Simbora! Por exemplo, a nova canção chilena e tal, ela teve muita influência, lógico, influência e referência, né? Essa relação muito estreita assim, né? Uma relação com a trova cubana, enfim. Eu acho que também, se você for pensar no tropicalismo, né? Eles não tinham tanta relação assim, mas lógico, influência eu acho que teve também com esses movimentos, porque eles se dão em períodos, nesse período de Guerra Fria, né? Esse período onde os países, né, e o mundo estavam passando por uma corrente de disputa, né? Um momento de disputa ideológica muito forte. No caso do Chile, a nova canção ela surge também como resistência, né? Porque assim, no caso do Chile, o Pinochet e tal e os órgãos do governo militar fizeram todo um processo para transformar a cueca chilena, que é um ritmo tradicional do Chile, num ritmo nacional e tudo mais. Então isso tudo foi dentro de um modelo, tanto que até agora no Chile você, né, tem essas disputas de narrativa, e tanto que tem a cueca brava e a cueca nacional, assim. Então, assim, a cueca brava ela é mais dos portos, e aí você tem um tipo de linguajar e tal, e aí eu acho que a cueca, se você for pensar na cueca mais tradicional, ela às vezes acaba exaltando mais o Chile, né? Tem uma coisa com uma identidade nacional, igual no Paraguai também. Mas se você for pensar na música, Paraguai ela fala muito da terra, da bandeira, então ela está sempre exaltando, né? E o Paraguai viveu um processo ditatorial com estrógenos de mais de 40 anos. Então, assim, os processos de formação da identidade nacional também têm a ver com uma certa tentativa por parte dos governos militares também de cooptar esses ritmos, essa popularidade por trás das expressões populares, musicais, enfim, culturais, para tentar se formar também a identidade cultural do próprio governo da época, digamos. E então, assim, no contexto da nova canção chilena, se surge artistas como Vitor Jara, né? A Violeta já tinha um trabalho de pesquisa grande, né? Tanto que ela já era falecida, né? Ela é precursora, porque ela resgatou, né? Fez um trabalho de resgate rítmico e musical pelos interiores, trazendo ritmos como o rim chileno e outros ritmos, tocando também instrumentos que não eram tão mais usados, né, popularmente no Chile, enfim. Eu analiso sempre dentro desse contexto, né? A trova também, a trova cubana, ela também surge ali na década de 60, né? Se você for pensar, também tem a ver com esse movimento pós-revolução cubana e tudo mais. Tem a ver com os trovadores, né? E aí você vai ter, no caso do Chile, assim, a influência da Penha dos Parra, né? Também, porque o Ángel
e depois da morte da Violeta, o Ángel e a Isabel Parra, que são filhos da Violeta, alugaram uma casa no centro do Chile, recebiam muitos artistas da América do Sul e do Chile e tal, que eram artistas que acabaram influenciando gerações futuras e cresceram muito, como o Inti Illimani, até a Atahualpa Yupanqui, que já foi tocar na Penha dos Parra. Então acaba tendo uma integração, né, uma integração muito maior entre esses trovadores, né, essa canção que denuncia, essa canção que está falando sobre o que está acontecendo, né, digamos, no país e de uma perspectiva mais popular, uma narrativa que é de encontro ao governo, de alguma maneira assim, né, aos governos militares e tudo mais. Então, depois você vai ter Mercedes Sosa, né, com muita influência, Pablo Milanês, todos os artistas argentinos também, que a Mercedes, ela era, por exemplo, não era compositora, mas ela cantou a trova cubana, cantou artistas que eram da trova uruguaia, né, da música uruguaia, como o Viglietti, o Zita Rosa e tantos outros. Existia uma integração, né, assim como no Brasil também, por causa da língua, né, uma barreira linguística, uma barreira também até o Sudeste, né, que sempre foi um polo cultural mais importante do Brasil, acaba que, digamos, em nível nacional, né, de disseminação da informação e tal, por causa das emissoras e tal, o Sudeste pelo Rio ter sido capital. Não que os outros estados e as outras regiões não tenham importância, mas em relação a como o Sudeste é visto, né, e também como ele exporta, acho que, assim, né, os que mais tiveram relação com a América Latina foi o Clube da Esquina, né, teve ali, mas é um pouco mais tardio. Enfim, a Tropicália. Como você resumiria a Tropicália, assim, em poucos minutos, para quem não sabe o que é? Só pelo desafio. Nossa, foi um movimento revolucionário. E aqui no Brasil, existiu ali o movimento modernista, né, com Oswald de Andrade e com Mário de Andrade, que foi um movimento muito importante para essa experimentação, para a própria experimentação, tanto na linguagem quanto na música. E 50 anos depois, vamos dizer assim, 40 anos depois, 50 anos depois, surge a Tropicália. No meio, entre eles, tem a poesia concreta, que também foi um movimento muito importante, né, principalmente na literatura. É importante a gente perceber toda essa ebulição de movimentos surgindo, mas a Tropicália, ela acaba sendo revolucionária, porque incorpora várias... não fica apenas na música, por exemplo, com Caetano e Gilberto Gil. Ela acaba pegando também o teatro, pega o cinema, alcança o cinema, porque a gente olha Glauber Rocha, um filme de Glauber Rocha, claro que está tudo ali, Terra em Transe, não tem como tu dissociar Terra em Transe, por exemplo, da Tropicália, né? Tá tudo misturado naquela ebulição ali dos anos 60. A gente não pode delimitar também a Tropicália apenas ali ao momento de 1967. E, geralmente, né, até para facilitar, acabam delimitando, né, temporalmente, 1967 a 1968, quando Caetano e Gil saem do Brasil. Mas, se a gente parar para perceber, desde 64, 65, já existiam alguns elementos, né, como o Teatro Oficina, o Teatro Arena, o próprio cinema de Glauber Rocha, que a gente estava falando aqui. Todos esses elementos acabaram contribuindo para o surgimento do que se chamou desse movimento Tropicália, né? É importante a gente perceber também toda a influência que a Tropicália ela teve posterior a ela. É impossível você escutar, por exemplo, um disco de Luiz Melodia ali, né? Aí tu percebe a influência da música da Tropicália. Aí fica, pô, parece que esse pessoal acabou influenciando todo mundo que veio depois deles, né? Isso é muito perceptível na música, mas a gente pode perceber também em outras áreas. Pô, a influência de Hélio Oiticica é fundamental, né? Inclusive, o Tropicália era uma instalação de Hélio Oiticica, né? Aí, quando tu conhece essa história, Caetano foi lá e olhou a instalação e falou, nossa, isso tem tudo a ver com a música que eu estou gravando. E colocou o nome da música de Tropicália também, e aí começou o movimento. São várias personalidades que se juntaram ali naquele momento, né? E foi algo explosivo. E até hoje a gente está aqui sentindo as vibrações daquela explosão. Não, tu sabe que na época da Tropicália, por exemplo,
tanto eles levavam pedrada tanto da direita quanto da esquerda, não era uma coisa muito diferente de agora, né? Não mudou muito. Porque, na verdade, nenhum dos dois entendiam. Para a direita, eles eram um bando de malucos, translocados, né? E para a esquerda, eles eram alienados. A esquerda taxavam eles de alienados, né? Não, esse pessoal aí, a geração, como é, o vazio cultural, né? Quando, na verdade, não estava entendendo que era um vazio cheio. Aquela geração, ela não estava esvaziada. Daí a gente percebe que tanto de um lado como do outro. E hoje essa discussão parece que ela continua, né? Só que a gente fica olhando muito para trás, né? Nessa ideia de saudosismo, né? Ai, como era bom aquele momento e tal. Eu acho que, na verdade, eu não queria ficar nesse sentimento, né? De, nossa, eu acho que talvez o sentimento mais acertado que nós podemos ter agora é o sentimento da construção de algo novo, né? Eles tiveram as vanguardas lá no começo do século, né? Dadaísmo, surrealismo, modernismo. Nos anos 60, eles tiveram a contracultura. E aí a nossa geração está mais do que na hora da gente se perguntar, e a gente, qual é o nosso movimento, qual vai ser a nossa revolução, né? Porque é aquele lance, a gente já está nessa situação de limbo há muito tempo. Teve o Mangue Beat, que foi, na minha opinião, o último grande movimento ali, aqui no Brasil, de renovação verdadeira, né? De algum tipo de inovação, e que não era simplesmente a música, mas era o comportamento também. E isso é importante, né? E aí, o Mangue Beat foi nos anos 90, em 1990, a gente já passou 30 anos de lá. O que a gente se propõe a fazer agora, né? Eu acredito que essa que é a pergunta que a gente deve se fazer, né? Uma provocação que a gente deve se colocar, né? O que a gente está disposto, que é mais ou menos o que todos esses que nós estamos falando desde o começo aqui, eles fizeram também, né? Eles se colocaram para fazer algo novo e colocar a cara a tapa ali para tentar fazer alguma coisa nova com as ideias que eles tinham. E eu acho que enquanto a gente não colocar a cara a tapa e começar a fazer, muitos já estão fazendo, que bom. É o que me deixa motivada e viva, é saber que já tem pessoas que já estão fazendo alguma coisa agora, porque nós estamos num momento em que um indivíduo ele pode movimentar muita coisa, ele pode entrar em contato com muita gente e também criar muitas situações, né? Que nem os situacionistas ali nos anos 50 e 60, né? E criavam uma situação para que chamasse a atenção de alguma coisa. Aqui a gente também está vivendo nesse momento, né, em que existe o potencial na internet, por exemplo, em que um indivíduo ele acaba tocando em muitas pessoas, se manifestando em muitas pessoas. Eu penso assim que está na hora da gente tentar também construir uma coisa nova, alguma coisa que embale, né, a nossa própria geração. Ela necessita de uma coisa nova. Em 90 eles tiveram o Mangue Beat, em 60 eles tiveram a Tropicália, e agora, né, nos anos 40 teve o movimento concreto, né, a poesia concreta. A gente aqui, o que a gente vai ter, né? Qual é o nosso movimento novo? Porque eu estou vendo assim, de qualquer forma, ainda existe um silêncio muito grande. Por mais que tenham muitas pessoas fazendo coisas, ainda existe um silêncio muito grande. A insatisfação ela ainda não consegue ser perceptível. Talvez porque a cultura até esteja sendo abafada. Mas aí é que está, por mais que ela seja abafada, é necessário que ela dê uma contrapartida, talvez até superior a esse ataque que ela está recebendo. É essa ideia de trazer algo novo, né? De tentar construir alguma coisa cada vez mais revolucionária naquilo que a gente tenha, né? Tentar revolucionar aquilo que nós já temos aqui. É a nossa geração, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com isso, né? Com os elementos que nos foram entregues. Durante o século XX, né, o mundo teve muitas transformações, né? A gente viveu 2 guerras mundiais, enfim, depois um grande período de Guerra Fria. Então isso tudo foi transformando rapidamente, né, as relações sociais, os comportamentos, né? Você teve o movimento hippie, enfim, a gente já está numa fase do capitalismo de alguma forma, né, assim, tendo uma perspectiva mais
materialista, dialética mesmo, se você for pensar em como o mundo se transformou, hoje em dia a música ela ocupa um lugar onde esses movimentos, né, onde essas iniciativas através de grupos, da sociedade civil, de forma geral, ela já não tem tanto espaço para nascer, né? Igual aconteceu na década de 70, 60, no Chile, em Cuba, com a nova trova cubana, né? Enfim, ou o próprio Uruguai, né? Com as canções com Daniel Viglietti e outros tantos autores que tinham por trás da música, né? Às vezes nem na música falava nada de política, mas o próprio autor, ou então o grupo, tinha uma posição mais definida. Eu acho que esses movimentos eles vieram num momento de que a maioria dos países estava em período de ditadura, né, militar, então assim, os últimos, né, foi um pós segunda fase modernista também, então assim, eu hoje em dia não consigo imaginar movimentos tão fortes, fortes no sentido de transformação, né, social, e forte no sentido de compor uma identidade nacional novamente. Assim, as coisas estão se modificando, né? Eu não consigo ver a partir do presente. Talvez daqui a um tempo a gente perceba o que está sendo construído agora, mas agora, nesse exato momento, eu vejo que os movimentos, né, essa forma de se fazer movimento musical, artístico, eles são exclusivos do século XX, assim. O século XXI ainda não teve nada que você possa dizer como algo substancial, assim, né, de mudança comportamental, enfim. Porque eu acho que o capitalismo já abraçou já essas possibilidades, até nas narrativas de identitárias, né? Elas acabam sendo abraçadas um pouco pela essa forma de se fazer arte, né? Que é muito mais vinculada a condições estanques, né? Mais padrões e produtos, né? Como gêneros, enfim. Tem uma música interessante da Gal Costa que ela canta naquele show Gal a Todo Vapor, uma música que a letra é de Ali Salomão, se eu não me engano. Eu quero ver de novo a luz do sol, onde ela repete várias vezes esse trecho, né? Quero ver de novo a luz do sol. E era um dos ápices ali do show em 1971, 72, né? Justamente esse momento é como se estivessem passando por um período de trevas e fosse necessário ver de novo a luz do sol. É mais ou menos o que a gente está passando hoje, né? A gente está assim, como se a gente estivesse nas trevas. É impossível a gente não falar sobre o que está acontecendo. É como se estivéssemos sufocados, querendo ver de novo aquela luz do sol. A história, sabe, Marlon, ela é um pouquinho cíclica também, né? Parece assim que as coisas elas acontecem, mas não da mesma forma, mas elas acabam também acontecendo de novo. Isso é uma coisa curiosa. Agora a gente está nesse mesmo momento, querendo ver a luz do sol, que nem a Gal Costa cantava há quase 50 anos atrás. Tem essa questão de transformação, né? E uma outra questão muito forte, que é aquele impulso para experimentação também, né? É o indivíduo não ter receios, não ter medo ali de experimentar. Eu acredito que é uma das palavras-chave assim, da contracultura, né? Seria a palavra experimentação, né? É aquele negócio de Torquato, de não ter medo, de correr o risco, né? Tem uma coisa muito bonita que ele fala, mas ele coloca o seguinte: fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leva um homem o boi ao matador, o que berra mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Ou seja, é o indivíduo não ter medo de correr o risco, é ele poder estar pronto ali para ocupar os espaços, né? Para botar a cara a tapa e defender aquilo que ele está disposto a fazer, né? Seja uma música, ou seja uma pintura, um quadro, uma exposição, um livro, enfim, mas que ele esteja disposto ali a experimentar, né? A colocar a cara a tapa e defender aquilo que ele está fazendo. Foi o que o pessoal lá, Oswald, fez ali, né? O pessoal ali na Semana da Arte Moderna, eles fizeram isso. Eles puderam modificar, eles tiveram ousadia de experimentar, né?
uma das maiores experimentações assim foi na linguagem, mas tiveram outras na pintura também, nas artes plásticas, né, no cinema, mas na literatura foi o que ecoou mais forte, né? E o pessoal da década de 60, eles tinham isso como um lema, né? De experimentar, porque sabiam que essa era uma força motora muito potente, né? Capaz de transformar, entende? Justamente a experimentação para a transformação, para algo novo. Então, a partir do momento, inclusive que nós mestiços e população não branca reivindicamos um resgate da ancestralidade a partir dessas ramificações entre os vários povos que vieram ocupar o Brasil, mais o povo nativo do continente, a gente está se armando para conseguir manter a nossa identidade viva, e a atenção tem que ser simplesmente no respeito e no aprofundamento com aquelas linguagens que a gente está buscando acessar. Então, a partir do momento que a gente identifica a miscigenação como esse processo, que é um processo que precisa ser criticado, mas também a gente identifica a miscigenação como os vários processos de troca cultural entre povos marginalizados nesse território. Então, a gente vai ter os ciganos da Península Ibérica, os mouros, os vários povos que ocupavam o continente africano, que eram diferentes entre eles em fenótipo, língua, cultura, tecnologia. A gente vai receber várias novas tecnologias, formas de fazer música, formas de se utilizar o instrumento e a madeira, que vão chegar aqui e vão se comunicar com várias bases da cosmologia, né, da visão de mundo, da visão de universo nativa, das mais diversas aldeias espalhadas aqui pelo continente, né, americano. Então, acho que faz parte do sentimento de não lugar. É muito doido porque a gente sempre volta para esse não lugar, né? Só que a gente não está falando nem só de 3 povos, de 3 raças, né? Não são só 3 raças, eram muitos povos diferentes chegando e tendo sua identidade apagada, diluída. Às vezes ganhavam algumas batalhas. Existem alguns elementos que, felizmente, nós conseguimos manter até hoje na cultura. E aí eu acho que a gente pesquisar e pensar e trocar conhecimento sobre cultura, entendendo que esse processo de miscigenação é uma forma também de travar, né, o máximo possível, de reduzir a velocidade do apagamento da cultura, né? Vamos tentar identificar. Então, a gente já sabe que o apagamento é constante, a cada segundo se apaga mais. Então, vamos tentar olhar aqui na história onde que existiram esses embates e vamos ver onde que se manteve, vamos puxar a partir daí, né? Tipo, entender, não de maneira linear, né, mas cíclica, como já diria o bom velhinho lá. Bom velhinho, Hermeto Pascoal. Exatamente. Eu acho muito doido. Eu já tive mais de uma vez, eu sempre fui a Umbanda e ao Candomblé como visitante, né, como assistente. Eu não sou iniciado na religião, mas a primeira vez que eu fui foi só uma, e depois dessa eu já... Obviamente, cada lugar que eu fui foi muito diferente, os lugares são muito diferentes entre si, mas eu já não era a minha primeira vez, né? E eu tive a oportunidade de ir com algumas pessoas, sendo essa a primeira vez da pessoa. E vem as mais variadas reações, né? Mas grande parte das pessoas que já tinham uma ideia, já tinham alguma noção do que era a mediunidade e que já tinham a percepção de que tinham uma sensibilidade maior, assim, todas apresentaram uma reação física, uma reação corpórea, escutando determinados toques ou com a movimentação de um tambor ou de um santo que estava dançando, e fizeram movimentos, né? O corpo reagiu de uma tal maneira que se parecia com dança, mas a chave que foi virada ali pelo Ogã e pelas pessoas que estavam cantando e pelo santo que estava chegando ali foi a de uma movimentação corpórea a partir de um estímulo sonoro, mas de uma memória que essa pessoa nunca teve. Ela nunca tinha visto alguém dançando daquela maneira, ela nunca tinha escutado uma música daquele jeito, e ainda assim o corpo dela reagiu, né?
E aí, em paralelo a isso, tem a história do meu afilhado, João Pedro. A gente tinha um bandolim lá em casa, que era um brinquedinho de dar corda. Você dava corda e ele tocava uma música. E aí é uma daquelas cançõezinhas de ninar, tem um aparelhinho de música dentro, né? Com as palhetinhas. Só que toda vez que tocava essa música, o João Pedro chorava, desde a primeira vez que ele escutou. E ele cresceu indo pro candomblé com a mãe dele. E aí era muito doido isso que eu ficava, olha só, né, cara? Ele já, desde neném, ele dorme no pé da batucada. E ainda assim, né, tipo, ele que é uma pessoa ali que desde do início do desenvolvimento corporal dele, ele já tinha uma ligação com a música tão forte na minha visão, e aí quando ele escuta um brinquedo tocando, ele chora, não consegue nem ainda explicar o porquê, ele ainda nem falava, cara. Tipo, então, muito doido, né? Quando eu tocava no metrô com o Caio Vargas, muitas pessoas vinham falar com a gente justamente isso. Nossa, cara, sua voz parece que sai de um rádio antigo. Ou, nossa, cara, eu lembrei de músicas que minha avó escutava. E assim, uma coisa muito distante, sabe? Como se fosse uma memória completamente esquecida, que eu comecei a, depois de um tempo, acreditar que isso vem no DNA, né, cara? Essas memórias afetivas do timbre, a rejeição que a gente tem para alguns sons que a gente escuta, frequências que nos incomodam, esse afeto que vem repentino por uma música que a gente nunca escutou, a vontade de dançar uma dança que a gente nunca viu. A transmissão de informação através da oralidade, que aí vem principalmente do Nordeste, eu acho que a utopia também está revelada aí, sabe? Eu acho que a gente falando da poesia como utopia é muito engraçado, porque eu escutava minhas professoras de língua portuguesa quando estudava cordel, falavam assim, em muitos lugares as pessoas acreditavam mais no que estava no cordel do que o que vinha nos jornais. Então, essa relação com a verdade, essa relação com uma realidade que se constrói através da palavra, né? É uma coisa que é muito presente, é muito rico a gente pensar. Porque aí a gente pensa, por exemplo, pô, eu tô, a partir desse paralelo aqui do título do episódio, estou pensando várias coisas, mano, que eu nem consigo falar no ritmo que eu penso. Mas eu lembro de conversar com o Renatinho, que é um amigo meu da Rocinha também, uma das minhas grandes inspirações, assim, também da Igreja do Reino da Arte. Ele falando que para ele, o funk proibidão existe justamente para a molecada que escuta e que busca um referencial e que precisa desenvolver uma própria autoestima por ser marginalizada e que tem vários atravessamentos sociais a partir do contexto que se encontra, né? A gente vai escutar o funk proibidão e muitas pessoas vão ter, tipo, muitos artistas vão ter vontade de fazer o funk proibidão não para incentivar os seus iguais a irem para a vida do crime, mas justamente para eles não precisarem ir para o crime, né? Então, quando se torna arte, quando se torna entretenimento, quando se torna distração, aquele cotidiano de violência, de caos, de extermínio sem motivo, sem sentido algum, quando isso se torna arte, se torna uma outra potência. E aí, às vezes o moleque que cresceu escutando proibidão, ele não vai ter necessariamente o interesse no crime, mas com certeza ele vai ter acesso ali a vários cantos que vão estar cantando uma realidade que flerta com a utopia o tempo todo, que vão estar empoderando a autoestima, a identidade dele, e a partir disso ele pode até se enxergar como artista, a partir do simples fato de escutar alguém falando da forma que ele fala e construindo arte, construindo conhecimento, né? Então, essa mudança na realidade que pode vir tanto sonora quanto discursivamente, eu acho que são dois polos muito interessantes de brincar, né? Porque dá para ter uma música instrumental que vai te fazer chorar ou que vai te fazer requebrar muito por causa de uma coisa que pulsa dentro de você e nem sempre você está atento a isso, e também vai ter um discurso que vai te afetar e vai te dar energia e adrenalina ou vários outros sentimentos de uma tal forma, mesmo você nunca tendo vivido aquilo, mas identificando aquilo como leitura de realidade, né? Se escutem o máximo possível, cara. Acho que dentro disso tudo aqui que a gente está abordando, e muito provavelmente, se você chegou até o último episódio, a gente se parece mais do que parece.
Então, dentro de todas essas identificações, a partir de uma não identificação com quase nada, a gente consegue tirar coisas muito boas, assim. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento onde o fluxo de informação está se encaminhando para o caos e é muito necessário que a gente se escute. Não é fácil, não é tranquilo, não estou falando como se eu já me escutasse, mas essa proposição é a proposição que me fez começar a executar o meu trabalho e colocar para jogo. Então, garanto que aí do outro lado também, se você se escutar e se permitir, com certeza vai sair uma coisa muito massa, e nem falo só de música e nem de nada específico, mas com certeza a partir do momento que a gente se escuta, a gente consegue ser muito mais justo com o nosso passado e chegar muito mais perto da nossa utopia, né? Então, vamos nessa. Obrigado por ter escutado. Confere os outros episódios se você chegou aqui de paraquedas, porque esse é o último, mas tem vários outros aí para trás. E vamos que vamos. Enfim, pessoal, esse foi o nosso terceiro e último episódio dessa websérie. O fim dessa nova travessia que tivemos aqui pelas internets. E espero que continuem aí nos seguindo, acompanhem a gente pelas nossas páginas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos sempre postando conteúdos novos para vocês. E ainda nesse ano de 2022, teremos a segunda temporada do nosso podcast, que estava marcado agora para o mês de junho de 2022, mas vai ser adiado só um pouquinho para a gente fazer um negócio com bastante cuidado e de qualidade para vocês, né? Enfim, em breve teremos uma nova websérie, talvez, mas tudo depende de vocês. Deixa o like, segue a gente, interage, mostrem que vocês curtiram, mandem para os seus amigos e amigas e vamos nessa reflexão aí sobre o Brasil, sobre o mundo, nossa cultura, nossa música, as culturas dos povos irmãos. Vamos trabalhar pela integração dessas sabedorias e mostrar que todo mundo tem um pouco a ensinar e um pouco a aprender. Vamos trabalhar a nossa escuta, vamos seguir em frente, porque a despeito dos nossos problemas, não podemos perder a nossa fagulha de sabedoria, de esperança e de construção de um futuro, sempre com um pezinho lá no passado. Tá bom, pessoal? Esse projeto contou com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, websérie em cantorias, pensando o som no Brasil profundo. Em breve a segunda temporada do nosso podcast. Vamos embora e até muito breve.